padre Fábio de Mello recebeu no seu programa uma pergunta enviada por uma adventista. Diante da questão que lhe foi imposta ali, ele até recebeu a ajuda do padre Joãozinho para responder a pergunta. O interessante é que eles tentam responder sem a citação de nenhum texto bíblico, sem a leitura da Bíblia. Os dois acabam se atrapalhando bastante e, no final, muitas das declarações do padre Fábio de Mello revelaram muito a respeito do conhecimento desse reverendo. Bora conferir essa história comigo hoje? Bora lá! Eu me chamo Leila e já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveite e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora pro vídeo. Quem acompanha o padre Fábio de Mello sabe que ele apresenta um programa na emissora Canção Nova há muitos anos. Nesse programa, ele recebe diversas perguntas dos internautas, perguntas relacionadas à Bíblia Sagrada, relacionadas a Deus. Num determinado momento ali, ele recebe uma pergunta especial, é a pergunta de uma adventista. E na ocasião, quem estava participando junto com ele do programa era outro padre, o padre Joãozinho. Inclusive, quando ele escuta a pergunta, é ele, o padre Joãozinho, quem inicia a resposta. A pergunta dizia o seguinte: a pessoa quando morre fica dormindo até a ressurreição dos mortos? Ao decorrer dessa pergunta, a pessoa também cita a vírgula do ladrão na cruz. Você já deve ter ouvido essa expressão e a gente já vai entender o porquê. Eu vi aquela frase que Jesus disse pro bom ladrão. Onde é que tá a vírgula, né? Onde é que tá a vírgula, né? Diante da pergunta da pessoa, a gente compreende que ela tem conhecimento da verdade e que aquela pergunta era nada mais do que uma provocação ao raciocínio daqueles padres. Mas antes de mais nada, vamos esclarecer um pouco sobre essa tal vírgula do ladrão da cruz. Inclusive, eu já queria que você deixasse aqui embaixo nos comentários se você já ouviu falar nessa expressão ou algo parecido. Você está lembrado que Jesus ele foi crucificado entre dois ladrões para que se cumprisse de fato a profecia. Um dos ladrões zombou de Jesus, mas o outro ladrão intercedeu a Cristo pela vida eterna. E é aí que Jesus responde. Em Lucas 23:43, Jesus diz o seguinte. Primeiro o ladrão fala com ele, diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso? E Jesus, respondendo em Lucas 23:43, Jesus diz o seguinte, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Existe uma pequena pausa depois do hoje, porque aí existe sim uma vírgula. E embora muitos historiadores sejam contra essa vírgula, eu te digo uma coisa: se essa vírgula de fato não existisse no real, no verdadeiro escrito, a Bíblia estaria se contradizendo e muito, muito mesmo. Se nós acreditarmos que o ladrão da cruz esteve com Cristo no paraíso, esteve com Cristo no céu, naquela sexta-feira, eu posso confirmar para você que nós teremos diversas contradições na Bíblia Sagrada. Que é a primeira delas, e para mim é a mais convicta, João 20. Quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 20, sabemos que Jesus ele foi crucificado na hora nona, às 3 horas da tarde ele foi morto. Ele foi crucificado no período da manhã, mas à tarde, às 3 horas da tarde, ele foi morto. Então ele é colocado no sepulcro de José de Arimateia, ele passa ali o sábado inteiro descansando e a Bíblia diz que apenas no domingo Jesus ressuscitou. E aí quando você lê aqui João 20, você vê que as Marias, elas vão até o sepulcro, não encontram o corpo de Jesus. Mas Maria, enxergando Jesus de longe, pensou ser ele o jardineiro. E aí ela chega para Jesus sem saber que é o próprio Cristo e diz assim: Senhor, se tu o tirastes, dize-me onde puseres, e eu o levarei, Maria fala.
E Jesus, olhando para ela, diz assim: mulher, por que choras? E no momento que Jesus fala com Maria, ela identifica que é o seu filho. E naquele momento ela tenta abraçar Jesus. E Jesus diz assim, no capítulo 20, verso 17, aqui no Evangelho de João, Jesus diz assim: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para os meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai, vosso Pai, o meu Deus e vosso Deus. Jesus aqui, quando ressuscitou, ele disse que ainda não tinha subido para o Pai. Aqui fica claro que Jesus, desde sua morte até a sua ressurreição, estava descansando. Isso porque a morte é um sono. O próprio Jesus declara isso em João 11:11. Jesus declara a morte como um sono. E assim como no sono nós não sabemos o que está passando ao nosso redor, assim também é a morte. Então essa é uma das principais evidências para mim de que o ladrão não esteve com Jesus naquela sexta-feira, não esteve com Jesus no paraíso, mas pelo contrário, ele está no pó da terra, aguardando a volta de Jesus para ser ressuscitado e enfim ter aquela promessa de Cristo cumprida na sua vida. Amém? Mas voltando aqui para a resposta dos padres, a gente vai ver que o padre Joãozinho, ele inicia essa resposta expondo ali a visão dos evangélicos, das igrejas evangélicas e a visão da igreja católica, né? Ele faz ali uma comparação. Olha só o que ele fala. Então, porque todos que morrem adormecem, e como quando a gente dorme logo acorda, e parece que passou num piscar de olhos, assim vai ser o juízo final. Aí uns acordam para condenação, outros... É uma maneira da escatologia evangélica clássica explicar esse intervalo entre o juízo particular e o juízo final. Para nós católicos, não. Para nós católicos, não. A gente morre e imediatamente vem o juízo particular, e aqueles que são salvos repousam eternamente no coração de Deus, mas acordados, né? Aí depois dessa explanação aí que o padre Joãozinho fez, o padre Fábio de Mello entra em cena e solta essa aí. Presta atenção no que ele diz. Você deu aula de escatologia, né? Eu dei aula de escatologia. Na entrevista que a Marília Gabriela me fez, ela falou: padre, pra onde a gente vai quando a gente morre? Deus me livre dessa pergunta, né? Deus me livre dessa pergunta, né? Porque eu não morri, não tenho notícias de quem morreu, não quero ter por enquanto. Agora me responda o seguinte: como é que um sacerdote, uma pessoa que cursou teologia, estudou a palavra de Deus, pode dar uma declaração dessa diante de uma pergunta tão simples, que qualquer pessoa que examina de fato as Escrituras, que conhece as Escrituras, sabe responder tranquilamente, sem ser pastor, sem ser padre, sem ser um teólogo? É muito triste da gente ver esse tipo de declaração. Domingo passado, agora, eu estava na casa da minha sogra e na rua estava passando uma procissão. Estavam se preparando, né, para sair em procissão, porque a igreja é bem em frente à casa da minha sogra. Colocaram ali o santo São Pedro, né, a imagem dele com aquelas chaves na mão e aquela multidão de pessoas ali em volta. O padre se preparando para sair no cortejo. Gente, a minha vontade era de subir naquele altar, não por ser santa, obviamente que não, mas para que todos me vissem e pudessem ouvir a palavra de Deus e pudessem ver que os mandamentos que iniciam ali a lei de Deus, fala claramente que nós não devemos adorar outro Deus além do Deus verdadeiro, Deus criador, e que não devemos fazer imagens de escultura, nem do que tem no céu, nem embaixo na terra, porque só Ele pode ser adorado. Quando a gente lê Gênesis 3, a gente vê que Deus, ele dá ali as punições, logo após o pecado, logo após a mulher comer o fruto proibido, Deus, ele dá as punições. Então ele dá a punição à cobra, ele diz que a cobra rastejará sobre o próprio ventre e comerá poeira. Quando ele olha para a mulher, ele diz que a mulher sangraria todos os meses e seria multiplicada as dores de parto. E quando ele olha para o homem, ele diz o seguinte, no verso 19 do capítulo 3 de Gênesis, Deus diz assim: do suor do teu rosto comerás
até que voltes ao pó. Porque do pó fostes tirado, e ao pó retornarás. Então Deus não diz, depois da morte tu retornas para mim. Não. Deus diz que ao pó o homem retorna. Quando Deus formou o homem, ele pegou o boneco de barro ali, formou o boneco de barro, né? Formando ali a matéria do homem, a matéria. Quando Deus ele sopra nas narinas desse boneco, é o fôlego de vida, é a vida, é a força de Deus entrando naquele boneco e tornando ele uma alma vivente. Então a matéria e o fôlego de vida tornam-se ali alma vivente. Quando não há vida, a matéria volta para o pó e a força, o fôlego, volta para Deus. Então não existe consciência, porque a matéria e a vida se desfizeram. Entendeu? Então, vários textos aqui na Bíblia a gente pode ler e pode tomar essa conclusão de que, de fato, Jesus estava certo quando disse que a morte é um sono. Para nós católicos, não. A gente morre e imediatamente vem o juízo particular e aqueles que são salvos repousam eternamente no coração de Deus, mas acordados, né? Na explicação do Padre Joãozinho, ele diz que o juízo é imediato. No momento em que a pessoa morre, as pessoas boas vão para Deus e as pessoas más, elas vão queimar ali no lago de fogo e enxofre. É algo instantâneo, morreu, já é resolvido. Só que quando a gente lê Atos, capítulo 17, verso 31, nós vemos que Deus estabeleceu um dia para o seu juízo. Ele estabeleceu um dia para a sentença ser de fato dada e a recompensa, tanto para os perdidos como para os salvos, de fato ser executada. É por isso que a palavra de Deus diz, lá em João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade é conhecer as Escrituras e a libertação é a libertação do engano do pecado. E aí, depois de tantos textos bíblicos que podem clarear a nossa mente, podem nos dar um norte do que é verdade e do que não é a respeito desse tema, vem o Padre Fábio de Mello e solta outra pérola dessa. Olha só o que ele falou. Pelo amor de Deus, seria uma imbecilidade da nossa parte querer materializar esse futuro. Perde a graça. Para onde eu vou quando eu morrer, eu não sei. Para onde eu vou quando eu morrer, eu não sei. Eu também me alimento de esperanças. Pois é, talvez se eles tivessem usado as Escrituras Sagradas para responder essa pergunta, talvez não tivessem errado tanto. Por fim, eu queria deixar aqui para você conferir aí na sua Bíblia, Salmos capítulo 6, verso 5, onde diz que os mortos não têm lembranças de Deus. Então, como é que uma pessoa pode estar com Deus e não ter lembrança de Deus? Outro texto muito forte que responde muito essa questão está em Eclesiastes, capítulo 9, do verso 5 ao 6, onde é dito que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Até o seu amor, o seu ódio, o seu rancor, suas paixões já não existem mais. E essas pessoas que morreram não sabem de nada do que acontece abaixo do sol. Outro texto muito claro que nos responde essa pergunta. Eu só queria deixar claro aqui que eu não estou zombando dessas pessoas, do Padre Joãozinho nem do Padre Fábio de Mello. Pelo contrário, nós devemos orar por essas pessoas, porque eles influenciam muitas pessoas, muita gente é influenciada por Joãozinho e pelo Padre Fábio de Mello. Então, devemos orar por essas pessoas, pela libertação, pelo desejo de conhecer mais das Escrituras Sagradas. Eu fico muito feliz que esse vídeo tenha chegado até você, que você possa alcançar mais vidas através desse conteúdo. Por isso, compartilhe nas suas redes sociais e listas de contato. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, que Deus te abençoe. Amém. Amém.